Olá, meus amigos. Vamos continuar agora com os novos estudos com relação à medida provisória 936 de 2020. Como vocês acompanharam no vídeo anterior, nós tratamos da medida provisória 927 de 2020. E agora nós vamos falar sobre a medida provisória 936 de 2020, que são as medidas adotadas pelo governo federal, medidas na esfera trabalhista, né, para enfrentamento do estado de calamidade pública com o objetivo de preservação de emprego e de renda. Como já disse no vídeo anterior, meu nome é Rodrigo Barros, sou fundador do escritório Abrão de Barros Advogados, que agora, dia 18 de abril, está fazendo 20 anos, e sou sócio proprietário da Abrão de Barros Cursos Jurídicos, que está promovendo, nós fazemos cursos presenciais, mas como isso não é possível, né, nós estamos promovendo essas duas reflexões nessas duas MPs, esses dois vídeos, para que os empresários aí da tua empresa, da tua casa, do teu home office, né, possam adotar medidas de maneira segura, né, com relação aos institutos das medidas provisórias. Vou fazer qualquer coisa? Não. Vou adotar medidas que não vá na área de segurança e saúde do trabalhador. Vou adotar medidas que vão para a esfera econômica, né, como a gente falou do banco de horas, antecipação de feriados, na medida provisória 927. A medida 936 de 2020, que nós estamos falando agora, né, ela traz dois grandes institutos que nós vamos tratar, que é a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada de trabalho com a proporção do salário. Né? O foco dessa medida provisória é o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Então, algumas pessoas estão chamando de BPER, né? Mas é o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. O benefício é pago em duas situações: suspensão total do contrato de trabalho e redução proporcional da jornada de trabalho e salários. E é aplicado a quaisquer relações de emprego privado. Empresa pública, administração pública, não, a própria MP já exclui a aplicação, né, desses empregados, né, empregados públicos, com relação às medidas adotadas pela MP 936 de 2020. O que é importante? Quem que são os empregados privados? CLT, óbvio, os rurais, os temporários, e domésticos. Agora, esses últimos aí, a gente vai falar um pouquinho, tem alguma ponderação, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação à aplicação, né, do seguro-desemprego, que a gente vai falar à frente, como que vai ser feito esse cálculo, né, para pagamento dessas pessoas que vão estar com o contrato suspenso ou com uma redução de jornada e salário. Né? No caso do empregado doméstico é diferente, então o cálculo é uma forma diferenciada, porque aí vai ter que fazer uma construção entre a lei do empregado doméstico, entre a lei do seguro-desemprego, que não fala do empregado doméstico, mas a lei do empregado doméstico fala que vai aplicar. Então, isso daí a gente tem que ser feita uma ponderação à parte, mas a gente está falando para os empregados do setor privado, principalmente você que tem empresa, tem seus empregados CLT. Suspensão do contrato de trabalho. Primeiro instituto, né? É a paralisação total do contrato de trabalho. Quando a gente fala de suspensão, eu estou parando o contrato de trabalho. Né? Situação no qual, em regra, empregado e empregador não têm obrigações decorrentes do vínculo empregatício. Entretanto, não é o que ocorre na MP 936 de 2020. Então, uma coisa é quando a gente falar de suspensão do contrato de trabalho pela CLT. Né? Nem empregador, nem empregado têm as obrigações. Com a medida provisória, embora o termo foi usado suspensão do contrato de trabalho, existem obrigações, sim. E o empregador pode, presta atenção no verbo, acordar a suspensão com o seu empregado, não pode impor. Então é algo negociado. Né? O prazo máximo é de 60 dias e pode ser fracionado em 2 períodos de 30 dias. Tá? Ela mantém as obrigações do empregador, como eu disse para vocês. Então, você que é empregador, que é empresário, que está nesse momento difícil de pandemia do coronavírus, você, mas eu não sei se eu suspendo o contrato do meu funcionário, porque quais benefícios que eu vou ter, quais vantagens que eu vou conseguir com isso.
né? Ele vai ficar sem trabalhar, mas eu ainda vou ter que pagar alguma coisa. Então é isso que a gente vai falar agora para você, empresário, para você optar, né, tendo a informação, qual o instituto que eu vou utilizar. Mantém todos os benefícios, a MP ela mantém todos os benefícios concedidos ao empregado. Por exemplo, plano de saúde, auxílio alimentação, em virtude do vínculo de emprego. Uma questão óbvia, nós estamos falando de saúde, problema de saúde mundial. Né? Você vai tirar o plano de saúde do funcionário, então a MP perderia o sentido. Então mantém-se principalmente a questão do plano de saúde. E por óbvio, embora a MP não fale nada, o vale transporte não será devido. Né? Então ele pode ser excluído, porque a pessoa não vai se locomover até a empresa, não precisa ter o vale transporte. Como o contrato de trabalho está suspenso, não há contagem por tempo de serviço. O empregado ele pode fazer lá uma contribuição como facultativo para ele não perder esse tempo, mas é importante ele ter essa informação, não tem contagem do tempo de serviço. Durante esses 60 dias que ele pode ficar com o contrato suspenso. Vou fazer um parênteses. Eu oriento a fazer 60 dias o contrato. Os meus clientes eu estou orientando a fazer 60 dias. Por quê? Porque eu vou falar agora. O pacto de suspensão é por prazo determinado. Ou seja, ele cessa os seus efeitos com três situações. No prazo convencionado pelas partes, 30, 60 dias. Então, acabou o prazo, por óbvio, acabou os efeitos dessa suspensão do contrato de trabalho. Aí vem a parte interessante. O empregador não precisa perguntar, o empregado, você quer? Não. Para fazer o acordo, sim. Agora, ele pode, a qualquer tempo, antecipar unilateralmente, ou seja, por conta dele, ele pode antecipar o encerramento. Por isso que eu falo para fazer já no prazo máximo de 60 dias. Se Deus quiser as coisas melhorando, você, empregador, fala, agora eu preciso do meu empregado aqui, como é que eu faço? Você manda comprovadamente, dá um tempo para ele, não manda hoje para ele chegar aqui 1 hora, né? Pelo menos aí, a lei fala em 48 horas, aí tem, melhor, a lei não fala em 48 horas, as MPs têm falado em 48 horas para algumas atitudes, como as férias, antecipação de férias. Então vamos usar esse parâmetro aí, você dá uma comunicação lá de 48 horas, para ele, volta ao trabalho, estamos suspendendo a suspensão, desculpe a repetição. Então não tem mais suspensão, pode voltar ao trabalho. Essa segunda hipótese que cessa os efeitos da suspensão, da antecipação unilateral do empregador. E no final, a terceira, que é por uma questão óbvia, se acabar a calamidade pública, o período que eu não acredito, tá? Infelizmente não é a nossa realidade, então porventura essa calamidade se encerrar antes do tempo, óbvio que também vai acessar os efeitos, não vamos mais falar de suspensão, vamos tocar a vida aí e vamos em frente trabalhar, né? Importante, eu já fui consultado se dava para ter um jeitinho, né, do empregado e empregador fazer um acordo, até a consulta que me fizeram é isso, né? Como eu estou orientando a tudo pôr no papel, eles queriam me contratar para fazer o contrato entre empregado e empregador, né? Simplesmente eles queriam formalizar num documento fraude. Ou seja, suspendia o contrato de trabalho e o empregado continuava trabalhando. Mas era para trabalhar menos tempo, doutor. Não. Se é menos tempo é redução da jornada e salário, não é suspensão. Suspensão não tem trabalho. Né? Se o empregado continuar trabalhando, ainda que parcialmente, a empresa vai ter que assumir a totalidade do salário. Além de, eventualmente, sofrer, não trabalho na esfera penal, mas pode ter uma eventual declaração falsa, ser punido ainda até com uma questão penal, né? Inclusive multa, né? Tem uma multa prevista na própria lei e nos instrumentos normativos. Então, se o empregado trabalhar, não será suspensão, e sim redução parcial, como a gente vai falar na frente. E o tratamento é diverso, como a gente vai ver agora no próximo tópico. Então, não faça fraude, não dê o jeitinho de, não, a gente faz lá porque daí o governo paga lá o BPER, lá, o benefício emergencial para o meu empregado, me ajuda um pouco lá, mas ele vem pelo menos uns 4, 5 horinhas por dia para me ajudar. Não façam isso. Tá? É óbvio que não é para fazer, mas como eu já fui consultado, porque queriam até fazer pior, queriam fazer por escrito, um contrato negociado entre o empregado e o empregador. Isso é fraude, isso não pode ser feito. Esse outro instituto agora, redução proporcional de jornada de trabalho e salário, jornada de trabalho e salário que está previsto na MP 936 de 2020. Volto a frisar, olha o verbo, o empregado pode acordar, não é? O empregador pode acordar, não é impor a redução proporcional. Então ele pode entrar num acordo com o seu empregado e fazer a redução proporcional da jornada de trabalho e salário de seus empregados por até prazo, 90 dias.
Do mesmo jeito que eu falei lá da suspensão do contrato de trabalho, eu oriento também que você faça por 90 dias. Tá? A MP não fala de períodos menores ou prorrogações. Por isso que eu falo para fazer em 90 dias. Por exemplo, você faz 30, posso prorrogar por mais 30, mais 30? Né? Então, na dúvida, faz 90. Né? Faz 90 dias, por quê? Porque se aplica na mesma coisa que eu acabei de falar da suspensão. Quando é que vai se encerrar essa redução? Né? Quando acabar o prazo, se você fizer por 30 dias, 30 dias, 90 dias, 90 dias. A segunda hipótese, ato unilateral do empregador. Então você, empresário, pode falar, olha, não quero mais a redução, vamos voltar ao nosso horário normal de trabalho, eu vou pagar o seu salário normal. Então, por um ato unilateral, você pode interromper. Então faça 90 dias. Já está garantido por contrato 90 dias. Volta a falar, faça sempre por escrito. Né? Então está garantido por 90 dias. Combinado? Então façam isso que é mais seguro para vocês, empresários. O que é importante a gente falar nesse instituto? Deve haver preservação do valor do salário hora do empregado. Então, quando a gente fala de redução proporcional da jornada de trabalho e salário, se eu reduzo 50% a minha jornada de trabalho, eu reduzo 50% o valor que eu vou pagar para o meu funcionário. Isso é extremamente importante. Não é eu pago R$10 a hora e vou começar a pagar R$7 a hora para o funcionário. Não pode. Isso é inconstitucional. Você não pode ter redução de salário. Né? Agora, a medida provisória, ela prevê até, por negociação coletiva, uma redução de valores diferentes do que a gente vai falar aqui dos 3 índices. Mas sempre mantendo, presta atenção empresário, presta atenção empreendedor, risco calculado, manutenção do valor salário hora. Quais são os índices, doutor Rodrigo? 25%, 50% ou 70% da redução proporcional da jornada de trabalho por consequência do salário. Certo? Isso está no artigo 11, parágrafo 1º da medida provisória 936 de 2020. Esses índices estão previstos ali. Como eu disse, por um acordo com o sindicato, é possível, né, você fazer um valor diferenciado, 40%, 15%, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também à frente. O famoso BPER aí, que já apelidaram o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, né, qual que é a base de cálculo para esse BPER? O valor que o empregado teria direito se viesse a receber o seguro-desemprego e não o salário do empregado. Isso é extremamente importante. Tem muita gente que está entendendo que o governo vai pagar esse benefício. Ah, meu empregado ganha 2.000, eu vou reduzir metade do tempo que ele trabalha. Então, em vez de ele trabalhar 8, ele vai trabalhar 4 horas por dia. Eu vou pagar R$1.000 para ele. E o governo paga outros 1.000 para ele. Não é assim. O governo vai ter como base de cálculo o seguro-desemprego, como se a pessoa tivesse sido demitida e fosse receber o seguro-desemprego. Então, com exceção do empregado intermitente, que é aquele que tem um contrato de trabalho, com prestação de serviço, com subordinação, mas não é contínuo. Ocorre alternância dos períodos da prestação de serviço e da atividade por determinadas horas, dias, meses. Né? Esse empregado intermitente ele vai receber um valor fixo de R$600, equiparando aí ao trabalhador informal. Tá? Com exceção do intermitente que vai receber R$600, né, a base vai ser o seguro-desemprego, não o salário do empregado. Então, vamos fazer um trabalho mais prático a partir de agora para a gente entender um pouco a suspensão e a redução. Qual o percentual que eu aplico? Então, com relação ao seguro-desemprego. Suspensão, foi o nosso primeiro instituto. Suspensão do contrato de trabalho, onde o empregado não trabalha. Correto? 100% do que o empregado teria direito se recebesse o seguro-desemprego no caso de empregador que teve faturamento inferior a R$4.800.000 em 2019. Então, a minha empresa faturou menos de R$4.800.000 no ano passado, o funcionário vai receber 100% do seguro-desemprego, não do salário, do valor que ele teria direito, com base no que ele ganha. Então, qual que era o salário do empregado? A gente vai fazer um exercício na frente, embora advogado não é bom em matemática, mas eu vou tentar colaborar com questões mais práticas para vocês, empresários, entenderem. Então, 4.800.000 faturou para baixo disso. O empregado, ele vai ter, no caso de suspensão, ele vai receber 100% do que ele teria direito como seguro-desemprego. E a empresa que faturou 4.800.000 para cima, em 2019, o empregado vai receber 70% do valor do seguro-desemprego e a empresa vai contribuir com 30%. E a redução, doutor? Beleza, a redução 70%
por exemplo, você reduziu 70% da carga horária do seu funcionário. Ele vai receber 70% do que ele teria direito se receber seguro-desemprego. Mesma coisa 50%, mesma coisa 25%. A MP, a medida provisória 936 de 2020, ela faz uma menção ao artigo 5º da Lei 7998 de 1990, né, que é a Lei do Seguro-Desemprego. Como a gente não existe mais BTN, então vamos falar nos dias de hoje. Né? Como que eu faço esse cálculo? Para saber quanto que o meu empregado vai receber, até para poder a gente fazer esse acordo com o empregado. Né? Não utilizar os institutos da MP 927 de 2020, mas eu quero fazer a redução ou a suspensão. Mas aí tem que ser acordado, então eu queria explicar isso para o meu empregado para não ter atrito. Ótimo. Perfeito. Parabéns. Até R$ 1.599,61 multiplica-se o salário médio por 0,8, 80%. De R$ 1.599,72 a R$ 2.666,29, o que exceder R$ 1.599,61 será multiplicado por 0,5, 50%, e somado a R$ 1.279,69. Acima desse valor, R$ 2.666,29, a parcela vai ser de 1.800 e alguma coisa, que agora me falhou a memória, mas é o valor total, o valor máximo que se recebe no seguro-desemprego. Ficou bem claro isso? Mais importante não é saber esses valores. Você, quando for negociar com o seu empregado, ser realmente honesto nesse sentido. Ele não vai receber do governo, o BPER, ou o benefício emergencial que seja, o nome que você quiser dar para isso, 100%. Do salário, ele pode receber, como a gente acabou de falar, né, com relação ao seguro-desemprego, não ao seu salário mensal que ele já recebia. Então vamos fazer uns trabalhos práticos. Primeiro caso, suspensão do contrato de trabalho. O empregado recebe R$ 1.500 mensais. Vamos considerar que a empresa faturou menos de 4.800.000, que seria aquele primeiro caso. Na prática, ele vai receber 100% do que receberia no seguro-desemprego. Ou seja, vai multiplicar 1.500 por 0,8, 80%. Quanto que o seu funcionário que recebia 1.500 da tua empresa vai receber durante o período de suspensão? R$ 1.200. R$ 300 a menos. É isso que é importante ter esse conhecimento para negociar com o teu empregado e depois não ter um problema lá na frente e falar, não foi isso que me informaram. Já faz preto no branco, bonitinho. Lembrando o valor total que eu tinha esquecido, 1.813,03. Esse é o valor máximo de seguro-desemprego. A gente vai ver isso numa outra situação agora, para frente. Segunda situação, também de suspensão. O empregado recebia R$ 2.000 mensais. A empresa também faturou menos de 4.800.000 em 2019. Na prática, ela vai receber 100% do que receberia no seguro-desemprego, porque faturou menos de 4.800.000, correto? Então, o que a gente vai fazer o cálculo? 1.599,61 eu multiplico por 0,8, que vai dar 1.279,69. Né? E de 1.599,62 até R$ 2.000, o que falta dá R$ 400,38, que será multiplicado por 0,5, aqueles índices que eu falei agora no momento anterior, que dá R$ 200,19. Portanto, o que interessa na prática, o funcionário que recebe da sua empresa R$ 2.000, ele vai receber, né, nesse momento de suspensão do contrato de trabalho, que pode ser até 60 dias, vai receber R$ 1.479,87. Então vai dar aí mais de R$ 500 a menos, né? Ele vai receber mais de R$ 500 a menos do que o que ele receberia de salário. Né? Então, isso é extremamente importante, pessoal, porque o funcionário, ele pode depois falar que foi ludibriado. Eu não sabia disso, não foi isso que me informaram. É complicado. Então a gente tem que ter bastante cautela nesse momento, porque não adianta nada você, empresário, eu vou falar isso toda hora, não adianta nada você, empresário, você adotar as medidas da medida provisória 927, como por exemplo, como eu disse que eu não oriento a fazer, não oriento os meus clientes, eu estou te orientando agora, com devido respeito às opiniões diversas, antecipação de períodos aquisitivos de férias futuros, e a pessoa ficar 2, 3 anos sem poder descansar depois. Fazendo um parênteses ainda, hein? Férias tem como premissa, como instituto, como fundamento, você ter lazer, você poder passear com a sua família, você poder fazer um churrasco com seus amigos. Só que nós estamos em isolamento social, isso não é possível.
Então, já pode ter polêmica por causa disso. Tá tirando férias, mas eu não posso ter férias, eu quero ir para a praia. As praias estão interditadas, não pode ir. Como é que eu vou tirar férias? Então, não é um gesto seguro. Eu não faria isso agora. Né? Então, toma bastante cuidado. Quando você for negociar a suspensão com o seu funcionário, você recebe 2 mil por mês comigo. Só que agora você vai receber R$ 1.479,87. Você recebia R$ 1.500, você vai receber 1.200. Mas você vai preservar o seu emprego. Porque eu não consigo pagar R$ 1.500 mais para você. Eu vou ser obrigado a te demitir. Se você não nesse acordo. Agora, mas doutor, se eu fizer assim, então vou meter o dedo na cara dele? Não, cuidado. Cuidado, empresário. Né? Senão ele pode falar, eu assinei esse acordo de suspensão porque eu fui forçado, senão ele ia me mandar embora. Jogou na minha cara, foi grosseiro, ele leva uma testemunha e pode dar problema na frente. É negociado, deixa bem claro, é um negócio. Eu estou sendo sincero com você, empregado. Não tenho condições mais de te pagar. Tá? Você tem toda a liberdade de falar, não quero, tá? Mas infelizmente é o que eu posso fazer hoje. Tá? Mais uma situação. Falamos de suspensão, vamos falar de redução proporcional de jornada de trabalho e salário. Por exemplo, o empregado recebe R$ 10.000 mensais. O empregado recebe bem e faz um acordo para reduzir 50% da sua jornada de trabalho. Não vou ficar falando em conta. Agora, isso aí depois você vai ter calculadoras aí na internet que vai te ajudar a fazer o teu valor. Mas para vocês terem uma ideia, né, de quanto vai funcionar tudo isso. Simples. O empregado vai receber 50% do salário por parte do empregador. Porque o empregador ele vai trabalhar, ele trabalhava 8 horas por dia, ele vai trabalhar só 4. De 10 mil, ele vai receber 5 mil do empregador. Então você, empresário, vai pagar 5 mil para ele. Ok? Perfeito. Perfeito. Agora, quanto que o governo vai pagar de benefício emergencial? O teto do seguro-desemprego. Não mais 5 mil para o empregado. Então, quanto o meu funcionário vai receber? Da tua empresa, ele recebia 10 mil. Ele fazendo esse acordo com você, ele vai manter o emprego. Então, vamos falar depois da estabilidade. Ele vai manter o emprego. Mas ele vai receber 6.813,03. Ou seja, 5 mil de você, empresário, e mais 1.813,03, que é o teto do seguro-desemprego, que é esse valor que tinha fugido da minha memória, do governo, que seria o benefício emergencial. Ficou bem claro isso? Né? Então é extremamente importante. No final a gente vai ter, vou falar para vocês o meu e-mail, qualquer dúvida que tiver dessa empresa que a gente tem esses cursos jurídicos presenciais, que por enquanto também como empresário, também estou aí impossibilitado de estar trabalhando, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato, mas isso é extremamente importante. Né? Porque o funcionário, eu dei o exemplo, quando eu montei esse exemplozinho de 10 mil, justamente para mostrar, né, uma diferença bem maior. Está falando de 10 mil, a pessoa vai receber 6.813,03. Então, toma bastante cuidado. Norma coletiva, como eu disse há um tempo atrás, norma coletiva pode fixar percentuais diferentes daquelas que estão na MP, né, de 25, 50 e 70. Né, para o benefício emergencial será pago de uma forma também diferente. Tá? Então, foi feita uma norma coletiva, então você resolveu reduzir em 20%. Quanto o governo vai pagar? Nada. Reduzir 20% da minha jornada de trabalho, reduzo 20% do meu salário, né, o governo não vai pagar nada. Inferior a 20%, 24,99%, o governo não paga nada. Óbvio que os sindicatos têm a convicção que não vão fazer esse tipo de acordo, mas se fizer, não recebe nada. Redução entre 25% e 50%. Então, fiz uma redução lá de 35%, por exemplo, né? O empregado vai receber sempre o mínimo, 25% do que receberia do seguro-desemprego. Para redução entre 50% e 70%, a mesma coisa. 50% do que o empregado receberia do seguro-desemprego. 60% vai receber 50%. E para redução igual ou superior a 70%, também é a mesma coisa. 70% do que ele receberia do seguro-desemprego. Então ficou bem claro. Reduzir em 35%, quanto que vai pagar? 25%. Reduzir em 60%, 50% do seguro-desemprego. Reduzir em 90%, vai pagar 70% do seguro-desemprego. O benefício emergencial ele é devido a partir do momento, tá, em que o contrato de trabalho é suspenso ou quando tem início a redução da jornada de trabalho. Isso que eu vou falar para vocês, empresários, é extremamente importante, tá? Porque a nossa intenção, quando a gente resolveu fazer esse vídeo, de tanta consulta que a gente recebeu dos nossos clientes, é alertar os demais empresários, como meu pai, que está lá também sem poder funcionar a loja de autopeças, sem poder funcionar nosso estacionamento da nossa família, eu sem poder fazer meus cursos presenciais,
Estou falando para você, empresário, que está no mesmo barco que a gente. Tá? Você tem algumas atitudes que você vai ter que tomar se você adotar o benefício, para que o seu funcionário receba esse pagamento do BPER e do benefício emergencial. Você tem que tomar algumas atitudes para que você, lá na frente, né, não seja penalizado. A intenção de fazer esse curso é essa, que você não seja penalizado lá na frente. Né? Infelizmente, a gente não sabe como o STF, como o TST vai julgar tudo isso. Mas ainda quero acreditar que eles vão ter bom senso, equilíbrio na hora de fazer esse estudo sobre os temas aí da questão de inconstitucional, tudo é inconstitucional. Para com isso. Não é hora não. Eu acho que é hora de a gente tomar bastante cuidado com relação a isso. Né? Mas ao mesmo tempo, também não adianta o empresário meter o pé pelas mãos e fazer coisas que depois vai gerar um passivo para a tua empresa, que se não quebra agora, quebra lá na frente. Então não façam isso. Principalmente empresa que tem muito funcionário, pode ter problema lá na frente. Então a gente vai falar agora um pouquinho. Doutor, resolvi fazer a suspensão do contrato de trabalho. Resolvi fazer a redução do jornada de trabalho proporcional ao salário. Ótimo, o que eu vou fazer? Qual que é o passo que eu vou tomar? É isso que eu vou falar agora. O governo federal ele vai pagar o benefício emergencial ao teu funcionário em 30 dias após a data. Essa data que você celebrou o contrato de suspensão do trabalho ou da redução jornada-salário. 30 dias ele vai pagar. Entretanto, aí vem a parte que eu quero alertar você, empregador, a você, empresário brasileiro. Você deve informar no prazo de 10 dias o Ministério da Economia a existência desse pacto de suspensão ou redução. Caso não informe, você vai ter que arcar integralmente com todos os ônus. Então, esqueci, porque muitas vezes a gente deixa isso para o contador fazer. Cobra o seu contador. Contador, eu fiz o contrato, assinei no dia tal, tem 10 dias para informar o Ministério da Economia. Já foi feito? Arquiva tudo isso bonitinho para que na frente você não tenha nenhum problema. Ajuda compensatória. O que é isso? O governo ainda pensou, né? Como eu acabei de dar o exemplo dos 10 mil reais lá, né? O funcionário vai receber 6 mil e poucos reais, mas o funcionário é muito bom, você não quer perder esse funcionário. Doutor, eu queria pagar mais uns 2 mil reais para ele. Não tem como pagar 10, mas 8 mil eu aguento pagar. 8 mil eu aguento manter isso daí. Quero pagar 7 mil, não, 7.500, quero dar uns 500 reais a mais para o funcionário. Isso é ajuda compensatória. Você pode fazer isso e prever isso em contrato. Ela tem duas possibilidades. A obrigatória e a facultativa. Isso que eu acabei de falar para vocês é facultativa. Né? Então, eu recebo menos de 4 milhões e 800, eu tive um faturamento inferior a 4 milhões e 800 em 2019, você pode fazer essa ajuda compensatória? Pode. Se for possível, se não for atrapalhar, porque a intenção é manter a tua empresa funcionando, se não for atrapalhar, faça. Valorize o teu funcionário. Isso é extremamente importante. Porque você vai ter benefício também se fizer, que eu vou falar à frente. Agora, tem uma que é obrigatória. Qual que é obrigatória, doutor Rodrigo? Aquela que eu acabei de falar, no caso, é de faturamento acima de 4 milhões e 800 em caso de suspensão do contrato de trabalho. Eu faturei 10 milhões no ano passado, eu vou ter que pagar, contribuir, ter uma ajuda compensatória de 30%. Nesse caso, é dever da empresa custear 30% do salário do empregado. E o governo vai fazer aquele cálculo que nós já falamos agora, de 70% só, não 100% do seguro-desemprego. Entendeu? Então isso é extremamente importante. Se você faturou mais de 4 milhões e 800, você vai ter uma ajuda compensatória obrigatória. Faturei menos de 4.800, uma ajuda compensatória facultativa. E se for facultativa? Né? Você pode pactuar isso daí e acrescer. E o que eu vou ter de benefício? Né? Essa natureza, essa ajuda compensatória não tem natureza salarial. Ela vai ter uma natureza indenizatória. Então você não vai ter reflexos disso daí em férias, né? 13º salário, não vai ter. É uma natureza indenizatória. FGTS não incide, não vai entrar na base de cálculo para esses pagamentos. Imposto de renda, você vai, no caso da Previdência Social também, você não vai incidir. Outros tributos também, isso tudo vai colaborar. Além disso, o empregador vai poder descontar esse valor, né, dessa ajuda compensatória do seu lucro líquido. Então isso é importante também na hora de fazer o imposto de renda. Tá? Então, esses são os benefícios se você quiser valorizar o teu funcionário e pagar uma ajuda compensatória além do que está previsto na lei. Vamos fazer um exemplo? O empregado recebe 2 mil reais mensais, faturamento inferior a 4 milhões e 800 no ano de 2019. Teve seu contrato suspenso. Na prática, 100%, já falamos, 100% do que receberia do seguro-desemprego. Né? Então, fazendo aí todo aquele cálculo lá, né,
R$ 1.479,87. Aí sim, tem o salário habitual de R$ 2.000, acabará recebendo esse valor, né, e poderá negociar, por exemplo, R$ 500 a mais. Dividir o prejuízo no meio. Então, isso é um exemplo, tá? Como a gente usou lá atrás, esse exemplo de R$ 200 em caso de suspensão, você pode fazer isso de forma facultativa, desde que você tenha recebido menos, tenha tido um faturamento inferior a 4.800.000 no ano de 2019, correto? E a vantagem para o empregado que opta por fazer isso, além de estar trabalhando de uma forma colaborativa com o seu empregador, de manter renda e emprego, manter a empresa funcionando, manter a empresa respirando pelo menos, né? Ele vai ter estabilidade no emprego. Então, a garantia de emprego, melhor dizendo, né? A medida provisória 936 de 2020, durante esse regime de exceção, né? Infelizmente nós estamos vivendo um período de exceção, né? A suspensão, a redução, o empregado não pode ser dispensado. Então, você está lá com 60 dias da suspensão, 90 dias da redução. Durante esse período, por óbvio, não pode ser dispensado sem justa causa. Se cometer uma falta grave, vai poder ser dispensado, como já podia também na CLT. Né? Sempre me perguntam, eu estou com uma funcionária grávida que cometeu uma falta gravíssima, mas ela não pode ser mandada embora. Não, pode ser mandada embora. Falta sem justa causa, que não pode. Então, nesse caso, sem justa causa, você não pode dispensar o teu funcionário durante esse período que você está com essa negociação em trâmite. Nem depois que se encerrar pelo mesmo período. Então, você celebrou um contrato de redução de jornada por 90 dias, ele vai ter, nesses 90 dias, estabilidade, mais 90 dias, né, após o encerramento desse contrato aí que você fez com o teu funcionário de 90 dias, ele não pode ser dispensado sem justa causa. Como eu disse um pouquinho atrás, né, a MP 927, ela permitiu, né, mudando um pouco de assunto agora, ela permitiu que prorrogasse os exames admissionais e periódicos e tal. A MP 936 de 2020, ela veio, né, tratar um pouquinho dessas liberações da MP 927. Ou seja, ela não autoriza o descumprimento de normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho pelo empregador. Tá? Então, as ressalvas ali aplicadas para serem utilizadas de formas excepcionais. E volto a insistir, tá? Adotem as medidas de forma racional. Cuidado, muita cautela. Se você tiver condições, faça o exame admissional. Se você estiver admitindo, sua empresa pode estar, mesmo nesse momento, está trabalhando e você está admitindo. E o demissional da mesma forma. Não deixe de fazer. A grande pergunta agora, para a gente poder já ir caminhando para o encerramento dessa nossa conversa aqui, pelas mídias sociais, pelo YouTube, nosso canal do YouTube que estamos estreando agora, nesse momento, para comemorar. Né? A gente tinha uma outra programação para comemorar os 20 anos, agora dia 18 de abril, né, de fundação do nosso escritório de advocacia e da nossa empresa de formação de cursos jurídicos para advogados, para administradores públicos, para síndicos, para pessoas, para leigos, contadores. A gente tem vários cursos que a gente pode trabalhar. Né? A gente tinha previsto, né, um coquetel, algo mais com as pessoas, o calor das pessoas que passaram esses 20 anos na nossa vida profissional. Felizmente, estamos em isolamento social, não podemos fazer. Né? Então, a pergunta que fica para o empresário deve estar fazendo agora aí, você que está do outro lado do seu computador, da sua Smart TV. O que eu faço, doutor? E agora? O que é mais seguro? Estou vendo na televisão lá que tem gente falando que é tudo inconstitucional. E eu não vou fazer nada, não. É melhor mandar embora todo mundo, melhor fechar a empresa. O que é menos arriscado? Esse tal de risco calculado que o senhor falou tanto aí todo esse tempo. Olha, gente, mesmo sendo advogado de empresa, não tenho como negar que vários dispositivos da MP colidem com o texto constitucional. Inclusive, algumas medidas, como já disse há um tempo atrás, já estão até com o ministro Marco Aurélio, o ministro Lewandowski, já entraram com ações de inconstitucionalidade. Vamos ser realistas. É só você abrir o jornal e você já vai estar vendo isso. Né? Agora, a ponderação que a gente faz é o seguinte. Nós estamos vivendo um momento de gravidade, uma crise na saúde mundial, não é só no Brasil, mas no Brasil também. E aqui no Brasil, com devido respeito às autoridades, pode ser que seja até pior. E como não estão testando, está demorando para sair resultado de exame, a gente nem sabe qual que é a nossa realidade aqui. Né? É algo de se pensar.
E não é só crise de saúde, é uma crise social, é uma crise econômica. Acho não, é a maior do tempo moderno, uma esfera mundial. Óbvio que essa situação se enquadra, como já disse bem no início do vídeo que a gente tratou da medida provisória 927 de 2020, falamos agora também, é óbvio que se trata, né, de um caso de força maior previsto no artigo 501 da CLT. Né? É um acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador. Você, empregador, falou assim, olha, eu vou parar minha empresa, não estou afim. Não, é óbvio que não, a gente quer estar trabalhando, a gente quer estar produzindo. Né? O empreendedor ele tem esse instinto de buscar novas coisas e trabalhar, mas não pode fazer. Né? Você está em isolamento social, você está preservando a tua vida, a vida dos seus funcionários, dos seus parentes. E aí? O que eu vou poder fazer? O empresário não concorreu de forma direta ou indireta para tudo isso. É um caso de força maior. Vamos trabalhar com isso. Por quê? Porque o grande medo que eu, como advogado de empresas, a gente tem muito, é começar a trabalhar demais, as mídias começaram a trabalhar muito essa questão de é inconstitucional, cuidado, não faça isso não. Né? Não suspenda o contrato, não faça redução. E aí o empresário fica com medo, ele manda o funcionário embora, ou ele quebra a empresa dele. Acabei de falar, nossa Constituição ela não trata dessa questão de força maior. Ela não está escrito lá. Ela não está dizendo, também não estou falando para vocês, né, que agora, por esse período que nós estamos vivendo, está autorizado a desobedecer a Constituição. Mas é um caso de anormalidade. Nós estamos diante de um relevante confronto de direitos constitucionais. O trabalhador ele é hipossuficiente. Está no artigo 7, a gente sabe disso. Como uma área que eu trabalhei e trabalho muito até hoje, que é direito do consumidor, o consumidor também é a parte hipossuficiente nessa relação, a parte mais fraca na relação de consumo. Mas, ao mesmo tempo, como que eu vou preservar emprego e renda? A Constituição também fala da garantia da livre iniciativa, da função social do trabalho, direito à vida, a própria sobrevivência, direito à segurança jurídica, que é algo que me preocupa muito, segurança jurídica. E aí, convido vocês, o STF se pronunciou, se não me falha a memória, agora dia 2 de abril, o ministro Marco Aurélio, num dos despachos que ele negou uma liminar para dizer que alguns artigos lá eram inconstitucionais, ele fala que os empregadores eles devem adotar essas medidas excepcionais em razão do estado de calamidade pública declarado diante da pandemia do novo coronavírus. Nós não estamos brincando. Isso repercute, o ministro deixou bem claro, isso repercute na situação econômica e financeira das empresas. Nós precisamos enfrentar esse estado de calamidade pública. O ministro Marco Aurélio está, se não me falha a memória, com a MP 927, e o Lewandowski, o ministro Lewandowski, é exatamente isso, o ministro Lewandowski com a 936. Por prevenção, todas as ações que entram agora vão para o ministro Marco Aurélio com a ação 927 e vão para o ministro Lewandowski com a ação 936. Então, qual que é o objetivo? Não aprofundar a crise aguda. A vida está acima de qualquer outro bem. É o bem maior. Então nós estamos em casa com as empresas fechadas para preservar a vida. Mas aí, qual que eu pago? O que nós vamos pagar? Vamos pagar fechando todas as empresas? E o funcionário vai perder do mesmo jeito, porque ele não vai ter emprego. Já estavam com mais de 12 milhões de desempregados. E como é que vai ficar a situação agora? A gente não pode aprofundar essa crise aguda. Agora, também não podemos fazer exacerbações. Ou seja, eu oriento os meus clientes, estou orientando você agora, meu amigo que está aí nos ouvindo e nos vendo através das redes sociais, do YouTube, da Abrão de Barros Advogados, nosso canal no YouTube, a página no Facebook, no nosso site, abrãodebarros.adv.br. Bom, exacerbar, extrapolar os limites também não é o melhor caminho. Vou dar 3 meses antecipar 3 períodos aquisitivos de férias. Aí o empregado chega depois de 2023, está arrebentado, está destruído, não consegue mais trabalhar, não vai produzir. O que ele vai render? Tem que pensar nisso também, tem que ter Então, defender cegamente que as MPs são inconstitucionais vai gerar insegurança. Então vamos parar com isso. Eu acho que buscar o equilíbrio, encontrar esse ponto de bom senso de equilíbrio, validar no período de duração do estado de calamidade a redução dos direitos dos trabalhadores na natureza econômica, mas manter intactos os direitos do trabalhador com relação à vida, saúde e segurança, que são bens de natureza personalíssima, ou seja, ele não pode negociar. Agora, se não fizer nada, as empresas não vão para frente e não vão suportar. Você vai quebrar o sistema.
Então, esses radicalismos dos dois lados, o radicalismo vai quebrar o sistema. Não é? As MPs são boas, deram possibilidades para você tentar trabalhar, e esse é meu objetivo, estar aqui com vocês hoje, falando todos esses 2 vídeos aí, em torno de 25, 30 minutos cada um, quase 1 hora falando com vocês. Para quê? Para você empresário, ter um pouco mais de conhecimento do que você pode e não pode fazer, e os riscos que você vai correr. Risco sempre vai ter. A nossa atividade empresarial sempre é de risco. Ponto. Agora, corram riscos calculados. Estou insistindo muito nisso. Isso é um dos 10 comportamentos do empreendedor de sucesso. Correr riscos calculados. Não vai nem 80 nem para 8. Nem ao céu nem à terra. Vamos buscar medidas que sejam efetivas, eficazes. Né? Contrato, façam por escrito. Contrate seu advogado de confiança, faça por escrito. Se respaldo de todos os lados. Porque você não tenha nenhum problema. O empresário respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho, eu acredito que as MPs vão ser bons instrumentos, como banco de horas, antecipação de férias, dentro daquele limite que eu falei, antecipação dos feriados não religiosos, redução proporcional do trabalho e do salário, suspensão do contrato de trabalho, o teletrabalho para quem pode continuar trabalhando em casa, deixa ele lá descansando lá no momento que ele vai estar descansando e trabalhando dentro da sua própria casa, preservando a saúde do trabalhador e a saúde da família. A sua também, porque ele pode trazer para você. E você não vai criar passivos trabalhistas sem precedentes. Essa é a nossa mensagem. Quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é rodrigo@abraãodebarros.adv.br, Abraão com H no final. Nossa página do Facebook, Abraão de Barros Advogados, então @Abraão de Barros Advogados, você vai nos encontrar no Facebook. A partir de agora a gente vai estar com esse canal, de uma forma mais constante, pelo Abraão de Barros Cursos Jurídicos e de Gestão, falando um pouco mais no Facebook, no YouTube, aqui nesse ambiente que vocês estão vendo, a Rádio Santo Antônio FM, no município de Caçapava, 104,9 em Caçapava. Acompanhe nossas participações às segundas-feiras, às 11 horas, melhor dizendo. Toda segunda-feira, às 11 horas, nós estamos aqui na Rádio Santo Antônio falando sobre direitos dos consumidores. É um trabalho já que agora, dia 25 de março, fez 4 anos, desde a época que nós éramos diretor do PROCON. Então, fica esse convite. Agradeço a paciência de vocês e, olha, empresário, força. A Associação Comercial e Empresarial aqui da nossa cidade de Caçapava, hoje, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 14 de abril, aniversário de Caçapava. Hoje foi dito, eu acredito em Caçapava. Você é empresário, fala, eu acredito no meu negócio, eu acredito na minha empresa. Eu tenho certeza que a gente vai vencer tudo isso. Mas não é vencer de qualquer forma, é vencer com critérios, é vencer com o pé no chão, é vencer com boa técnica, com muito trabalho. Tenho certeza que você é empresário, adotando as medidas de forma cautelar, de uma forma bem equilibrada, você vai conseguir atingir o objetivo. Fica o nosso convite, visitem nossas redes sociais, nossas páginas e até o próximo vídeo.